São quase 40 anos em que as instituições de educação superior particulares de todo o Brasil contam com uma organização que conhece a fundo suas pautas e necessidades, a ABMS. Levamos conteúdos, inovação e disponibilizamos recursos para o fortalecimento do setor frente aos desafios que consultoria jurídica e acadêmica personalizada e exclusiva, eventos e seminários com especialistas renomados, acesso exclusivo a conteúdos de extrema relevância, pesquisas, estudos, publicações, vídeos, normas, desdobramentos políticos, orientações, análises aprofundadas sobre temas atuais, ferramentas de acesso e atendimento exclusivas e parceria estratégica com a Microsoft, que proporciona às instituições associadas um contato direto, exclusivo e contínuo com a empresa. Saiba mais sobre a ABMS e seja nosso associado. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, canal ABMS. Hoje nós estamos aqui com o Daniel Infante, com o professor Celso Nisquier, que é o diretor-presidente da ABMS, para apresentar a todos vocês a quarta onda, coronavírus versus a educação superior, o que pensa alunos e como sua IES deve se preparar. Então, nós já apresentamos as 3 ondas anteriores e hoje nós temos aí um resultado quentinho da última pesquisa elaborada pela Educa Insights, que nós estamos apresentando aqui hoje aos senhores. Nós estamos lá no nosso canal do YouTube com a nossa consultora de relacionamento, a Simone, né? Se você tiver alguma dúvida, pode procurá-la. E você que ainda não é associado da ABMS, junte-se a nós. Procure a Simone aí, que ela vai dar todas as dicas. Lembrando que a ABMS é a única entidade que representa as mantenedoras no nosso país. Queria cumprimentar aí a UniFSA, lá de Teresina, Piauí, Faculdade de São Luís de Jaboticabal, em São Paulo, UNOeste, Faculdade FAET, Faculdade Santa Rita, Faculdade Pernambucana de Saúde, Unifagog de Ubá, PUC Campinas, Uninter, Faculdade de Ciências Odontológicas de Montes Claros e muitos outros aí que estão conosco nesse início de transmissão. Sem mais delongas, quero passar a palavra para o professor Celso para a gente dar início ao nosso webinar. Celso, com você. Bom dia, obrigado, Solon. Bom dia a todos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. É uma alegria muito grande trazer a vocês hoje a quarta onda da pesquisa sobre o coronavírus e os estudantes universitários brasileiros. Uma pesquisa feita pela empresa Educa Insights, em parceria na divulgação com a ABMS. Nós vamos apresentar informações muito interessantes sobre como anda a inadimplência, como está a rematrícula do setor, também como está a captação de novos alunos e vamos também discutir um pouco os impactos do adiamento da data do Enem para o ingresso dos estudantes em 2021. Tudo isso para que você possa ter acesso à informação de qualidade e tomar decisões adequadas nesse momento tão crítico do Brasil e do mundo. Muita alegria, portanto, e vamos ter tempo para perguntas feitas pelo YouTube, vamos responder aqui. Com muita alegria, eu passo a palavra ao Daniel Infante para o início da apresentação. Obrigado, Daniel, pela parceria. É um prazer ter você de volta aqui no seminário da ABMS. Obrigado, Celso, obrigado, Solon e toda a organização aí da BMS para que a gente vá para essa quarta sessão em função do estudo que a gente aqui na Educa tem desenvolvido desde o início da pandemia. Essa quarta onda, inclusive, ela veio muito a pedidos, né? A gente tinha encerrado, até acho que eu falei isso na última sessão, que a terceira seria a última, na verdade a quarta é a derradeira. Então, essa é a nossa última leitura e por que foi feita, basicamente. Julho é um mês muito importante, embora haja uma particularidade talvez exclusiva na história aí desse ciclo de meio de ano, julho é um mês muito importante para o ciclo, né, de inverno. Então, a gente decidiu fazer essa última onda para trazer uma visão associada à captação mais recente, e aí, querendo ou não, a gente fala muito sobre ciclo de 2021.1, né, início do ano que vem, nessa questão
crítica associada ao adiamento, mais do que da prova, da divulgação das notas do Enem, o que isso traz como consequência operacional para as instituições, e também atualiza, à medida que esse é um momento vital aí para a conclusão e efetivação de rematrícula, o que o aluno declara, né? E acho que nesse bloco em específico a gente tem notícias muito positivas e que são, pelo menos no meu modo de ver, consequência do que a gente tentava lá no comecinho dessa ideia de ajudar o setor a reagir de uma maneira mais estruturada. Acho que a gente conseguiu de alguma forma passar uma mensagem interessante nesses últimos 4 meses, que culminou nesses resultados que a gente pôde ver agora na quarta onda. Então eu vou iniciar a projeção da minha tela, tá, pessoal? E entrar já especificamente nos resultados dessa pesquisa, dessa última leitura. Novidades sobre metodologia? Nenhuma, basicamente, tá? Acho que só a grande diferença é o momento do tempo, né, que foi feita essa análise, né? Então, a gente sempre tomava a leitura ao final do mês anterior. Em julho, nós fizemos na semana passada, né? No início da semana passada, a gente compilou, né, de 18 a 21 de julho, então foi mais para o segunda metade, né, do mês, no último terço aí do mês. Então é um pouquinho mais para frente aí, né, tem um hiato um pouco maior entre as ondas, mas isso foi bastante positivo para pegar o calor, de fato, desses dois grandes fenômenos, né, associados à captação e ao momento da rematrícula, que se a gente fizesse no início de julho, provavelmente não teríamos uma clareza tão interessante quanto a que tivemos fazendo dessa forma. E uma outra diferença em relação aos últimos meses é que a gente aumentou um pouquinho também a base, né? A gente fez aqui quase 2.000 casos, um pouco mais do que vinha sendo coletado nos últimos, principalmente nos últimos 2 meses, tá? A lógica, até só para fazer aqui um reforço, né? Não lembro quem registrou, quem acompanhou desde o início, quem está olhando pela primeira vez, mas é sempre falar com 2 públicos, tá? Principais. Na ótica de captação, preciso falar com quem tem intenção de começar um curso superior numa instituição particular, que é o público que nós chamamos aí de prospects. Então, quando eu falar prospects aqui, é esse aluno potencial, o ingressante potencial, que tem intenção de começar esse curso de graduação nos próximos 12 meses, e o aluno, né, nesse viés de rematrícula, claramente é o aluno que hoje está atualmente matriculado num curso superior. Então, nada novo em relação a isso, sempre foram esses os perfis e, obviamente, permanecem os mesmos nessa última leitura que eu vou apresentar para vocês. Então, vamos lá. Iniciando aqui as análises, acho que não é novidade, segredo e também incorreto afirmar que esse ciclo de 2020.2 ele foi algo único, né? E que não foi fácil, mas que ele sinaliza algumas lições bem importantes para a gente e que essas lições ficam para um bom planejamento do que eu acredito que seja não um ciclo normal, mas um ciclo que é sim um divisor de águas, até por conta desse efeito do Enem, que é o ciclo do início do ano que vem. Então, a primeira grande mensagem dessa última leitura é que a gente consiga capturar o que esse ciclo de meio de ano nos trouxe de aprendizado, ou seja, que a gente aprenda com esse cenário difícil em termos de captação. E quais são esses grandes aprendizados? Então, vamos lá. Esse slide fala muita coisa, esse e o próximo falam coisas, né? Passam mensagens muito interessantes para a gente. Vou tentar até deixar mais, dessa forma fica até mais fácil de ver, tá? Vamos lá. A primeira mensagem que eu acredito que aqueles que participaram da última sessão em junho lembram, que é a vulnerabilidade que instituições nesse meio de ano que dependiam só do presencial passam. Não houve um movimento de diferença movimento, né, de comportamento de compra que levasse a uma conclusão diferente daquela que nós trouxemos em junho, que é o quê? Presencial muito complicado
para ingresso nesse meio de ano. Então, eu vou começar com esse lado direito da tela aqui. Vejam que aquilo que era uma intenção de matrícula imediata, muito comprometida já em junho, ela continua comprometida e até retrair um pouquinho mais. Então, dos 16% que falavam lá para a gente no início dessa nossa análise, desse nosso acompanhamento, que queriam matricular-se, né, que tinham intenção de matrícula, agora no meio de ano, isso retraiu para 5%. Então, eu tenho um cenário de sensibilidade do presencial ao momento muito complicado, né? Muito complicado. Ainda tem uma boa parcela desse alunado que está insegura. Né? Eu tenho 45% dessa base que é presencial dizendo, putz, eu não sei quando eu vou decidir. Eu quero começar nos próximos 12 meses, não, com certeza não é agora, no meio do ano, mas ainda não tenho clareza. Pode ser que eu postergue ainda mais a decisão. Então, tem uma incerteza muito grande. Então, qual que é a grande conclusão associada a essa primeira, ou seja, que é mais descritiva? O presencial está mais sob risco aqui. O que isso implica? Implica no seguinte, que se a gente agora, nesse estágio de captação, ainda tem a nossa meta, né, o nosso objetivo de matrículas associado ao presencial, e a gente vai tentar fazer algo para que esse volume de matrículas venha agora, é melhor a gente parar. Senão o meu custo de aquisição vai subir nas alturas. Tentando traduzir isso em outras palavras. Imagina que a gente tem muita gente tentando capturar muito menos pessoas. Naturalmente, eu forço a minha máquina operacional aí, a minha máquina de vendas, para um cenário que vai custar muito caro. E outro ponto, a gente já está no final, né? A gente deveria ter feito isso lá quando os 16%, que já era algo menor, foi sinalizado. Então, não adianta muito a gente tentar agora criar algum mecanismo para eu fazer com que essa demanda que quer só o presencial se matricule. Tá? Ah, Daniel, isso significa que para todo mundo está assim? Não. É óbvio que aqui é uma resposta espontânea, né? Uma intenção que o alunado está colocando para a gente. Um cenário de grupo consolidador, de quem tem hoje uma estrutura de marketing e vendas mais madura, esse 5% aí que está dizendo que quer matricular agora pode ser maior, pode ser um número superior? Pode. Por quê? Para um cenário de grande grupo de quem é consolidador, né, quem hoje tem na sua região uma presença significativa e é uma instituição mais profissionalizada, da atração à conversão existem, obviamente, aí, ações, processos, recursos que maximizam essa conclusão aqui. É desde conseguir colocar mais dinheiro nos canais de comunicação que vão me trazer mais inscritos, até um poder de desconto, preço, que é diferente do resto de mercado que hoje não tem essa habilidade tão desenvolvida. Então, isso pode ser diferente, sim, mas na grande maioria, na realidade da maior parte das instituições, de confessionais, a pequenas e médias, há uma dificuldade muito grande em relação a quem dependia única e simplesmente do presencial. O que esse aluno do presencial está falando também para a gente? E aí eu já puxo a primeira bandeirinha aqui para 2021, de que eu estou postergando a minha decisão para o ano que vem. Vejam que é o mês no qual nós temos a maior proporção de alunos que diz que vai esperar o início de 2021. Então, é mais um ingrediente para a conta do meu planejamento do ano que vem. Qual que é o primeiro e fundamental? O adiamento do Enem. O que eu vou fazer com isso? O segundo eu tenho um represamento da minha decisão, ou seja, o meu ciclo de 2021.1, ciclo de início do ano que vem, ele tende a ser um ciclo completo, mais, se a gente for assumir esse volume aqui do presencial, mais 40% da demanda que entraria, teoricamente, no meio do ano. Então, ele é quase que um ciclo e meio, né? Fazendo uma conta aqui meio que de super aproximada, né? Então, é um ciclo maior, é um ciclo totalmente diferente também. A gente ainda estará sob consequências, sejam elas associadas a motivos de saúde, sejam elas associadas a motivos financeiros de acesso que vieram por conta da pandemia. Então, a habilidade de planejar o ano que vem é muito importante. E quem não tinha, eu vou para a minha segunda conclusão em relação ao que está aqui. Quem não tinha uma operação de ensino à distância, mesmo que
pequena, mas já estruturada, hoje deve pensar exatamente a frase que está ali como a conclusão, o takeaway, né, desse primeiro slide, né? Ah, se o meu EAD fosse maduro, né? E de maneira oposta ao que nós enxergamos do presencial, vejam que o movimento de intenção imediata para o ensino à distância, ele aumenta. Ele não dá para dizer que ele é maior do que no início, mas ele é igual ao início. Ele caiu um pouquinho, depois ele voltou. E ele voltou de uma maneira bastante interessante. Vejam que não é única e simplesmente para já. Vejam também que eu tenho uma demanda importante falando que vai entrar no ano que vem. E que a incerteza ela é muito menor. Ela reduz significativamente nessa última onda. Então, eu gosto muito de analisar essa parte. Tá? Eu que tirei esse gráfico aqui, nem falei mais daqui, porque eu acho que é mais rica, são mais ricas as conclusões que a gente pode tirar. Tá? Mas de uma maneira geral também tem a mesma informação. Mas voltando para o ensino à distância, ou seja, se eu tivesse o meu EAD maduro, talvez o meu cenário do presencial hoje, ele não fosse tão, na verdade, o cenário do todo, que hoje depende do presencial, ele não seria tão negativo quanto ele hoje aparece. Dá para a gente construir um EAD para início de 2021 do zero? Complicado. Mas dá para deixar ele muito melhor para quem já tem credenciamento, para quem já tem uma iniciativa de alguns cursos no portfólio? Tem. Como faz isso? Acho que aí é um tema para uma segunda pauta aqui. A gente tem ajudado muitas instituições nessa linha, ou seja, de conseguir trabalhar de uma forma inteligente, eficiente e, consequentemente, aderente ao momento que a gente passa, para o EAD ajudar a gente a reagir de uma maneira mais estruturada a esse momento de crise. Então, voltando até ao primeiro tema que eu falei, lições. Primeira lição aqui, dependido só do presencial, desde junho já sinaliza que seria muito difícil a gente conseguir reverter o cenário de novas matrículas. Investir dinheiro agora para a gente tentar criar novos alunos, né, criar base, consequentemente virar matrícula, faz sentido? Não, o custo de aquisição vai explodir, muito pouca gente querendo matricular no presencial. Segundo ponto, prepare-se para 2021.1. Além do adiamento do Enem, eu tenho represamento da decisão, eu tenho mais gente querendo entrar no início do ano que vem. Ou seja, se eu não planejo meu ciclo e erro, vai custar muito mais caro do que ter errado agora no meio do ano, ou do que ter sofrido. Porque acho que errar é muito duro aqui. Acho que todo mundo foi pego da mesma forma. Uns reagiram mais rápido do que outros, mas todo mundo aí teve um impacto, não dá para falar que teve erro aqui. Agora, em 2021, a gente pode errar sim, e a gente tem chance de planejar para que isso não aconteça. E terceiro, posso estar aqui chovendo no molhado, mas o EAD, ele sim foi uma alavanca para correção de resultados negativos no presencial, e algo que a gente já vinha falando em outras outras análises, né, em outras conclusões, e que agora, nessa onda final de julho, deixa super claro o quanto que esse produto ele é mais resiliente a momentos como esse. Na mesma linha, pessoal, né, na mesma linha de conclusão que eu estou colocando aqui, se a gente fizesse uma outra conta, tá? Se eu tivesse que comparar o quanto essa demanda retraiu desde o início ali do nosso acompanhamento, desde o início de abril, né, final de março, início de abril, até agora, até julho. Uma conta geral, presencial mais EAD. A demanda de início imediato, ela retraiu 37%. Tá? Então, se eu volto no tempo e entendo lá o comportamento de compra em abril e comparo esse comportamento de compra com o aluno agora em julho, eu tenho 37% de retração no total. E essa retração veio de quem? De quem queria o presencial, que retraiu quase que 70% desde o início da pandemia. Então, mais um reforço ao que eu coloquei anteriormente. Essa grande retração do volume de novas matrículas no meio de ano, ela veio e foi mais intensa para quem dependia exclusivamente do presencial. Notem que o ensino à distância, como eu já mencionei no slide anterior, ele dá uma caída natural no início, mas ele começa a retomar em junho e em julho ele empata com a demanda disponível do início da pandemia. Né? Eu tenho um cenário aqui muito próximo ao cenário de abril, agora ao final de julho. Então, mais uma indicação
de que sim, esse é um ponto crítico para aquelas instituições que conseguiram performar melhor nesse momento atual. E quando eu falo EAD aqui, pessoal, entendam que é o uso de tecnologia, tá? Às vezes a gente é levado a pensar que é só um modelo 100% online. Não. Eu tenho também dentro dessa oferta aqui aquilo que é classificado como semipresencial, como híbrido, mas é o uso de tudo que a gente pode na construção do produto dentro da regulação da carga horária posta fora do momento prático, fora do momento presencial, que tende a ser o futuro daqui para frente, tá? Numa perspectiva de qualidade acadêmica, numa perspectiva também aí de acesso, uma perspectiva financeira. Outra conclusão importante, tá? Então aqui só foram reforçados os pontos que eu trouxe no slide anterior, na análise anterior, mas outra conclusão bastante importante, e acho que essa é até mais de curtíssimo prazo. Notem que dentro daquela base, né, entre aqueles alunos que ainda podem se matricular, eu tenho muita gente que vai decidir nos próximos 30 dias. Então, supondo que a gente fez essa pesquisa há mais ou menos 10 dias, então a gente já está na conta nas próximas 3 semanas. Eu tenho uma parcela significativa que vai tomar a decisão nas próximas 3 semanas. Então agora é o momento da gente criar novos inscritos, trazer novas bases? Não, agora é o momento de fazer matrícula para quem já está dentro do meu funil. E eu tenho bastante gente ainda aqui. Eu tenho uma naturalidade de retração da decisão por conta da incerteza, né? Exemplo, mesmo que sejam menos alunos, os alunos que querem o presencial, eles vão esperar até o momento fim ali para tomar a decisão. Ele vai ver o que a instituição fez para garantir que eles tenham a saúde dele protegida. Ele vai fazer conta até o final para optar se ele começa agora ou se ele começa no ano que vem. Ele vai trazer o EAD para comparação, vai trazer para quem tem, então isso pode ser uma alternativa para o início imediato, para que não postergue lá para 2021. Então, outro aprendizado importante aqui, tem ainda muita gente disponível e que vai tomar essa decisão nos próximos 20 dias, né? Nas próximas 3 semanas desse ciclo agora de meio de ano. Tá? Outro ponto importantíssimo que também a gente começou a capturar na leitura de junho e que agora ficou muito mais agressivo, né? Muito mais intenso, é essa eventual, e na verdade não diria que seria eventual, mas eu diria que essa certeza em relação a uma migração entre formatos presencial e EAD. E que joga mais um ponto positivo àqueles que têm a opção do ensino à distância dentro do seu cardápio de oferta hoje. Então vejam primeiramente que aquele prospect do presencial, no intervalo de aproximadamente 30, 40 dias, ele muda significativamente a sensibilidade entre iniciar o seu curso superior e vou colocar aqui bastante entre aspas, tá? E a sua rejeição espontânea a fazer o seu curso no modelo à distância. São 33 pontos de diferença, é algo muito significativo. Vejam que lá em junho eu tinha a boa parte aí desses alunos que queriam o presencial dizendo que escolheriam adotando as medidas de segurança. Passados 30, 40 dias, vejam que a primeira opção é eu começo, mas eu vou começar no EAD. Então, primeira sinalização de que existe esse comportamento. Então, aquele volume que eu mostrei nos slides anteriores de uma maior resiliência e um empate entre a demanda potencial para entrada no EAD pode ter sofrido uma migração potencial do presencial, vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, sim, e pode sofrer ainda mais. Esse aluno ainda não mudou de decisão, né? Mas ele ainda pode mudar. Então, daqueles 21% que apareceram lá atrás, que podem decidir nos próximos 20 dias para um curso presencial, eu posso ter um pedacinho dessa base pulando para o EAD à medida que a crise continua do jeito que está e que não tem, e é o que eu apostaria, que a gente não tem uma segurança clara em relação à volta, né? E mesmo que a gente tenha, a volta pode ter uma reviravolta, né? A gente pode ter uma revisão dos processos feitos em função da evolução aí da doença.
né? Então, só queria deixar isso bastante claro e também pontuar que, mesmo havendo com o aumento dessa intenção de migração de formatos, eu tenho uma relação entre marca e preço que ela é párea. Então, parte desse alunado que fala que começa o EAD para não deixar de estudar, né, troca o presencial pelo EAD para começar a estudar agora, metade diz que segue pela escolha de qualidade, ou seja, eu só vou fazer isso se eu mantiver a minha marca preferida. A outra metade já diz, não importa muito a marca, o preço que mais se adequar ao meu bolso é aquele que eu vou escolher. Então, isso é também um outro ponto bastante importante. Então, aquelas marcas, né, aquelas instituições que hoje, na sua geografia, têm uma população de players nacionais EAD bastante agressivos nas suas ações de marketing, nas suas ações de venda, de conversão, a base que hoje está na sua instituição, né, aquele inscrito, aprovado, que fez o vestibular online, que usou o tal de Enem, que, enfim, de alguma forma caiu no seu funil, esse cara pode pular para a piscina do nacional mais barato por conta dessa questão de acessibilidade. Um outro racional nessa linha é o associado àquele prospect que hoje fala para mim, aquele potencial aluno que já fala para mim, olha, eu vou para o EAD. Quem já fez a mudança, quem já selecionou a modalidade. Para esse público, 26% tinha o presencial como opção no início da crise. Um aumento também significativo em relação ao que nós vimos na onda de junho, mais 8 pontos percentuais. Então, esses 8 pontos percentuais podem ter ajudado a retrair o presencial, a aumentar o EAD. Eu já tive uma migração entre os formatos e aquela base que eu mostrei que está igualzinha, de abril para julho, ela acontece muito também por isso? Sim. Então, já tem uma migração acontecendo. Né? Esse processo que eu estou explicando aqui do prospect, esperar até o final e poder optar por um EAD, já aconteceu no passado recente, nas últimas semanas, nos últimos meses. Tá? E, novamente, aqui a decisão ela é muito equilibrada entre quem quer aí quem dá um peso maior a manter a marca e quem vai para uma opção mais de acesso. E a decisão aqui dificilmente ela é revertida, ou seja, entrei no EAD não significa que ao evoluir da crise, ao passar do tempo, essa opinião de hoje não mude. Mas a opinião de hoje é, se eu entrei no EAD, eu vou até o final. Eu não vou, no meio do caminho, mudar minha matrícula para o presencial, pelo menos para a grande maioria. Então, mais um aprendizado aqui importante desse ciclo. Existe um comportamento migratório acontecendo e que pode acontecer ainda mais, que é danoso para aquilo que a gente tem de expectativa associada ao volume de matrículas presenciais, né, em cursos presenciais. E, por fim, para encerrar essa relação de aprendizados de 2020.2, eu deixo aqui essa dúvida que eu acredito bastante em relação a maior opções de canal de entrada. A nossa visão aqui na Eduque, a minha em particular, é quanto mais eu facilitar a entrada do aluno na minha instituição, melhor. Então, quanto mais opções de canais, formas de ingresso, claro que trabalhadas de uma maneira harmônica, né? Não adianta a gente abrir tudo sem planejamento, mas se eu conseguir maximizar o número de opções de entrada, melhor tende a ser o meu resultado, mais eficiente tende a ser a minha operação comercial, menos alavancado eu fico em uma taxa de conversão que todo mundo gosta de falar. Taxa de conversão alta depende muito de todo o resto que foi feito, né? Então, aqui eu coloco essa reflexão. Será que essa distribuição de quem hoje já tomou a decisão de matrícula ou está em processo em função da forma de ingresso que esse público usou, fica para 2021.1 e beyond, né? E além? Eu acredito que sim. Então, diferenças importantes, tá? Diferenças bem importantes desse ciclo que eu gosto de salientar. As duas primeiras são bem intuitivas, né? As duas primeiras formas de ingresso que já aparecem aqui são bastante intuitivas, que é o vestibular online e o Enem. Isso não é... O vestibular online é mais uma migração do que era o tradicional e do agendado presencial para uma ferramenta de avaliação feita
processo seletivo feito pela instituição, uma prova feita pela instituição. Não dá para ser presencial, naturalmente isso vai para o virtual. Nota de Enem, clássico, né? Isso já era utilizado. O que é novo, tá? O que é novo na proporção, mas não é novo na importância. Transferência, né? Falar que transferência aqui, para quem é consolidador, para quem tem operação de vendas madura, representa cerca de 1/5 da base que entra, é algo diferente? Acho que não. Mas para o mercado todo, para todos com quem a gente falou, que não são só alunos de grupos aí consolidadores, né, de empresas aí, listadas ou não listadas, mas que são consolidadores, falar que isso representa 1/5 para o mercado total é bastante, bastante. Então isso é consequência do quê? De uma demanda que ela retrai. Então quando o mercado não cresce, eu ganho roubando um monte. Então, transferência é um canal muito importante para momentos como esse, e quem está acostumado a praças aí que não tem taxas de crescimento significativas, as praças do sul do Brasil, por exemplo, no presencial, que já não crescem há alguns anos, né, que é sempre uma relação aí de roubo, de share, essa forma de ingresso é bem importante. E a transferência, ela é, para mim, um dos processos que ela exige uma habilidade multifuncional da instituição, não é só trabalhar preço, né? Eu tenho que ter marca e eu tenho que ter um trabalho acadêmico de eficiência, de matriz, de aproveitamento, de disciplina muito bem feito. Se eu não tiver isso aqui, não adianta nada eu ter lá 50%, 60%, X% de bolsa, que o aluno vai perder isso à medida que ele tiver que fazer mais disciplina. Ele vai ter que cursar anos a mais e pagar mais, então no racional de investimento isso não cabe, não faz muito sentido. Mas de toda forma, o que eu acho que fica aqui? Se isso está representando 1/5, então significa que as instituições melhoraram o processo e que isso vai ficar consequentemente enraizado para os outros ciclos. Além disso, outra forma de ingresso que ganha significância aqui, a importância do marketplace. Por razões óbvias, né? Tá tudo no digital, né? Então é natural que eu tenha um incremento dessa forma de ingresso no todo, né? No volume total de matriculados agora, ou que estão em processo de matrícula para esse meio de ano. 2, o bolso está menor, né? Então essas ferramentas, de certa forma, elas têm sim uma percepção de maximizar desconto, né? Então eu tenho um volume mais significativo distribuído para esse canal. E terceiro, como boa parte da captação migrou para o formato digital, e não só numa perspectiva desse estágio, né, que vai da inscrição à aprovação, mas também na construção de lead para inscrito, a habilidade desses marketplaces nesse estágio do ciclo de venda, ela funciona como um substituto para aquelas instituições que não têm isso bem feito, né, bem estruturado. Então também tem esse outro benefício implícito e que consequentemente impacta na proporção desse canal, dessa forma de ingresso no ciclo atual. Um comentário fim sobre isso, tá, associado aí a vestibular online, embora eu acredite que ele fique, né, a gente provavelmente quando tiver num cenário mais próximo à normalidade, haverá sim uma maior incidência de vestibular online, assim como os vestibulares tradicionais, como os vestibulares agendados presenciais. É super importante que a leitura dos números de vestibular online ela seja feita de uma maneira clara. O que eu quero dizer com isso? Instituições de marca forte nas suas geografias, quando abrem um processo de vestibular online, elas expandem o seu raio. Então, eu tenho escrito que às vezes cai em cidades que têm lá 200, 300 quilômetros de distância da minha sede. Por quê? Porque o cursinho daquela cidade falou, putz, a marca X da praça tal, que é referência aqui entre as particulares, permite que você faça o seu vestibular como treineiro, né? Ou para você, de certa forma, isso falando mais especificamente de quem depende do presencial, tá? Para o EAD é uma lógica um pouco diferente. Mas tem uma, entre aspas, poluição do seu pool de inscritos à medida que eu quebro a barreira física ali de aplicação de um vestibular para marcas fortes. Então, saber como limpar essa base é super importante para que no final a gente não chegue à conclusão de, pô, investi tanto em marketing aqui, trouxe tantos inscritos e matriculei tanto. Mas tem uma parte dessa base que você trouxe aí que nunca viria para cá, nunca faria um curso presencial. Então tem uma série de desdobramentos importantes aí para que a gente execute bem essa forma de ingresso daqui para frente, tá? Então, encerrando essa primeira parte da apresentação, Solon, Celso, vocês preferem que eu pare para perguntas agora, que eu siga? Como é que vocês imaginam?
Sim, você, Daniel, trouxe informações super relevantes numa quantidade grande, né? E é importante que todos que estão nos assistindo possam digerir isso. E, portanto, eu acho que nesse momento aqui a gente podia fazer a pausa para fixar alguns conceitos muito importantes que você trouxe. Você deixou claro que a captação presencial nesse semestre está muito comprometida por todos os fatores que você elencou. Lembrou da importância para as instituições de começarem logo o planejamento 2021, né, já para lidar com essa situação e com essa possível demanda reprimida do ano que vem. Fez dicas práticas aqui no que diz respeito a ampliar os canais de captação, em particular a atenção às transferências, né, principalmente aquelas que têm marca mais forte. Todas essas são discussões muito importantes que o mantenedor deve levar em conta a partir de agora. A minha pergunta, Daniel, para você é assim: se você tivesse que elencar todas as ações, qual aquela ou aquelas que você sintetizaria como mais importantes para os mantenedores que nos assistem nesse momento? Legal, Celso. Se eu tivesse que resumir aqui em um rápido racional, tudo que eu coloquei sobre o ciclo de agora é que a gente alavanque tempo, recurso, tudo que for necessário para pensar no ciclo do início do ano que vem. Porque eu vou falar um pouco sobre isso nos próximos slides, né? Porque o adiamento de nota de Enem, ele força a nossa operação a reagir para que a gente consiga ter um movimento de antecipação dessa decisão de matrícula que não siga tempos normais. E eu tenho um aumento do volume de alunos que postergou a decisão de início de ano para o início do ano seguinte, que historicamente já é um ciclo menor, é um aluno que eu gosto de falar que ele é mais cansado, a gente tem que empurrar ele um pouco mais, ele custa mais caro, e esse aluno está falando não para agora e falando sim para o início do ano que vem. Então, a habilidade de planejamento, e aí quando eu falo planejamento, é desde criar toda uma lógica para atrair o público antes do momento que ele, em tese, vai despertar o interesse, que tem muito a ver com a nota de Enem, até ter as nossas ferramentas hoje que acionam conversão, e aí conversão ela vem por política comercial, a gente vai ter que falar de preço nessa história, pensando-se aí no resultado do ciclo do início do ano que vem. Muito bom. Daniel, antes da sequência, eu queria registrar aqui, com muita alegria, a presença de tantas instituições, são centenas, mas registrar aqui a presença da UNORP, de São José do Rio Preto, o INAPOS, da nossa diretora Tereza Cristina, a Unisc, lá do Rio Grande do Sul, professora Séries, o Centro Universitário UDF de Brasília, Gisela Pellegrinelli, a Unicesumar, nosso querido professor Marcos Silva, aqui presente, um abraço a todos da Unicesumar, ao NASP, o Marcelo Alves também aqui presente, a FIP de Guanambi, da Bahia, a Universidade de Fortaleza, com a professora Nise Fraga, a Universidade Guilherme Guimbala, com a Débora Regina, a Faculdade Facotur, são tantas, a Unicarioca também aqui presente, um abraço ao professor Max Damas, enfim, Facimed, a Rosana aqui também participando, a Uniatenas de Paracatu, um abraço lá a todos do Irã, ao Roberto, Nilson Viana, que está nos assistindo, enfim, muito obrigado por vocês estarem prestigiando mais esse evento da BMS, espero que esteja sendo importante essa quarta onda e os impactos que ela traz para as nossas instituições. Daniel, por favor, continue, porque está muito bom. Legal, Celso, obrigado. Vamos para a segunda parte aí da explanação, ainda sobre captação, e entrando num tema que eu já antecipei aqui na resposta à pergunta do Celso, que para mim essa é a grande, claro que tem todos os aprendizados que eu mencionei, mas esse é o grande aprendizado, né? Se a gente tivesse que amarrar tudo numa coisa só, comece a planejar o próximo ano. Não só para driblar o Enem, como eu coloco aqui, mas para a gente não errar, porque errar no planejamento de 2021, que não é um ciclo normal, não será, né, um ciclo normal, aí sim isso vai custar muito caro, vai custar muito caro. Então, o que eu quero dizer com essa frase inicial aqui, né? Qual que foi a ideia nossa?
de driblar o efeito Enem. Antes de falar da pesquisa, vamos entender o histórico. O que é esse canal, né? Na verdade, o que esse marco no processo de captação de início de ano, principalmente, significa historicamente. Números de agora, tá? E que também não são novidade. A parcela que usa o Enem para entrar em uma instituição pública é muito pequena, né? Que faz a prova do ano e entra em uma instituição pública é muito pequena versus todo de alunos que faz a prova, né? Sendo boa parte desses alunos não é aquele egresso fresco de ensino médio, tem muita gente que já é formado, que está ali realizando o Enem para outros fins. Então, tem aproximadamente, né, 3,5 milhões aí de pessoas que farão a prova e que não entrarão numa instituição pública, né? Esse público espera, né, essa parcela de quem fez a prova, espera o quê? Espera uma condição de acesso na particular. Tem todo o dilema aí de ProUni e FIES, né, em função aí do adiamento da divulgação de nota, mas mais do que recursos públicos de acesso, eu vou focar num racional que está na nossa mão, ou seja, está na mão do mantenedor, está na mão da instituição particular, que é entender o que o Enem na cabeça do aluno significa. Então vejam aqui algumas informações importantes antes de eu falar da resposta dada a essa pesquisa feita há uma semana, mais ou menos. Primeiro que o comportamento normal do alunado é esperar a nota ser divulgada para que se tome a decisão. E isso, que é um ponto muito importante no nosso raciocínio, não significa que esse aluno fez o Enem. Não significa que ele está usando o Enem. Significa que ele vai esperar a divulgação da nota do Enem. Então, tem casos no Brasil, eu vou usar aqui uma praça que a gente conhece bem, que é Minas e especificamente a Grande Belo Horizonte, que o aluno não senta para fazer a prova do Enem, mas ele espera a nota sair, ele sabe que a partir do momento que essa nota sai, algo novo no processo acontece, uma variável diferente, né? Um benefício novo surge, que é uma bolsa, que é um desconto, que é uma condição comercial que acelera significativamente a curva de conversão em ciclos normais. Essa aceleração, vejam aqui no gráfico que está abaixo dessa lâmina, ela é muito significativa em um espaço de tempo aí aproximado de 3 semanas, né? Então, isso aqui é resultado do ciclo de 2019, tá? Em 2019, a gente teve aqui... por que a gente não pegou 2020? Porque teve o efeito todo da pandemia, então difícil a gente comparar. Vamos pegar um ciclo que teve um comportamento normal. Então, até a divulgação da nota de Enem, a gente tem ali aproximadamente 20% da base matriculando. Saiu a nota, 64% da base total toma a decisão. E o que seca esse comportamento de tendência é a data de início de aula. Então, à medida que eu tenho divulgação de nota de Enem, eu tenho um efeito de virada, é uma alavanca de valor para o setor muito importante. Qual que é o desafio para 2021.1? Essa nota acontece no final de março. Então, na nossa mão está trabalhar esse racional, que a gente sabe que é importante. Então, indo especificamente para o que eu estou falando aqui, tá? Caminhando aqui para algo associado ao resultado dessa nossa pesquisa. Quando eu falo que o aluno espera a nota, que esse é o marco importante no processo de decisão, e que ele espera isso para ingresso em uma instituição particular com um preço melhor, com um desconto, com uma bolsa melhor, o resultado está aqui. Então, quem são esses alunos que responderam essa parte da nossa pesquisa aqui? São aqueles que disseram, olha, eu vou matricular lá em 2021 e farei, obviamente, a prova do Enem. É um aluno que quer pública? Não é, né? Isso é filtro base lá para a gente falar com esse público aqui, né? A amostra foi filtrada para quem quer particular, não teria o menor cabimento a gente estar concluindo tudo que estamos concluindo aqui. Para esse aluno que quer a particular, 76% deles entendem que se eu fiz o Enem, eu vou atrás de uma condição comercial que não é ProUni, que não é FIES, que a instituição fará para que eu consiga pagar um preço que cabe no meu bolso. Então, a nota do Enem ela é sinônimo de melhor condição comercial, que foi até o título da lâmina aqui. Qual o desafio para 2021? Não dá para a gente esperar a nota. A gente tem que trabalhar esse comportamento antes. E se a gente esperar o aluno sozinho antecipar, a gente vai morrer na praia.
Então, a habilidade de planejamento, somada a tudo que eu mencionei no início, na parte 1, no primeiro terço da apresentação, ela é fundamental para que a gente crie mecanismos de antecipação da decisão. Colocando essa dinâmica em perspectiva para os alunos, ou seja, perguntando para eles, à medida que essa nota do Enem, ela sai lá no final de março, ela também é adiada, o que você faz? Espontaneamente, né, o que eu chamei aqui, que é essa decisão espontânea, a gente consegue atender 27% dessa base que vai fazer o Enem, ou seja, 27% antecipa. 16% diz, olha, eu vou fazer o vestibular que a instituição vai me oferecer, e 11% diz que usaria o Enem de anos anteriores. Isso é novo? Não, o setor já faz isso, não tem novidade nenhuma aqui. Então, se eu mantiver a minha estrutura, a minha operação, a minha estratégia comercial do jeito que ela está, quem não faz um dos dois ou quem não faz os dois, aí tem um problema um pouco maior. Mas assumindo que isso é padrão de mercado, ter o vestibular, seja ele tradicional ou agendado, e usar a nota do Enem de anos anteriores, associada a uma tabela de desempenho e bolsa, isso é padrão no mercado. Se eu faço só isso, eu atendo 27%, eu consigo antecipar 27% dessa demanda significativa aí de quem fez a prova do Enem. 73% eu não consigo mexer. Mas, se nós planejarmos ações de antecipação dessa decisão, que tem a ver, querendo ou não, com mexer nessa relação de acessibilidade, dado que o Enem significa um melhor desconto, né, um melhor preço, a gente consegue trabalhar mais 51%. Ou seja, de 73%, eu caio para 22% do total de alunos que fez o Enem que vai aguardar a nota. Então, a gente tem uma retração, né? Normal. Vai ter um aluno que vai fazer e vai esperar, né? Provavelmente aquele aluno que já tem como claro que ele quer um ProUni, já tem como claro que ele quer o FIES, então ele vai esperar ali até o último momento, até por conta das mudanças de legislação que o Celso provavelmente vai mencionar sobre, mas falando sobre o resto, ou seja, a gente, com um planejamento de antecipação desse desconto, e aqui até essa opção de alterar a data de início das aulas para guardar a nota, na prática, o que o aluno está falando? Não é que ele quer começar a estudar antes, não. É que ele quer ter o desconto antes. E ele sabe que se a nota do Enem sair junto com o início de aula, ele vai ter a condição comercial que ele quer. Então, não é que ele quer começar a estudar antes, não é que ele quer que a data do início de aula seja postergada. Até porque eu acho que essa decisão ela é mais complexa, muito mais complexa do que se a gente planejar o nosso ciclo melhor. O que significa planejar melhor? Como é que eu ativo o vestibular, né? Como que eu trabalho um vestibular de uma maneira mais frequente e mais rápida na conversão, né? Os eventos de agora, de 2020.2, né, de concurso de bolsa online, de vestibular agendado online, seja para o presencial, seja para o EAD, eles têm ciclos de virada muito mais rápidos do que o tradicional, os ciclos tradicionais. Né? O aluno fez a prova, ele quer o desconto, ele quer a política comercial no dia seguinte para tomar a decisão. Então, isso vai ficar para frente. O que eu trouxe, né, no último slide, de formas alternativas, né, da gente continuar acreditando que transferência ainda vai significar muito no início do ano que vem, e que o peso desses marketplaces ele vai continuar de alguma forma mais significativo, eu acho que isso sim tem a ver com o momento aqui. Então, criar opções, tá? Estou sendo aqui hipotético, uma série de ações, né? É importante. Então, sem planejar, essa antecipação planejada que eu chamei, que é quase que o dobro da antecipação espontânea, ela é crítica para que a gente consiga ter sucesso no ciclo de 2021.1. E vejam que quando a gente vai para o lado direito dessa lâmina, essa relação para o presencial, por razões óbvias, né, do perfil do aluno que escolhe a modalidade, da maior incidência do Enem na composição das novas matrículas, ela é ainda mais significativa, tá? Então, é bastante importante que a gente consiga ter essas ações bem desenhadas, planejadas, e o momento para começar a pensar nisso, embora a gente esteja aí terminando a rematrícula, que é o tema último que eu vou falar, é agora. Então, encerrou a rematrícula, a gente tem que estar com todos os nossos ponteiros virados para o planejamento do ciclo de captação no início do ano que vem. Celso, fica à vontade. Daniel, acho que a mensagem está clara, né? Com o adiamento da data do resultado do Enem para 29 de março de 2021,
e considerando, como você trouxe, né, os dados, quer dizer, 80%, cerca de 80% dos estudantes esperam o resultado da nota do Enem para buscar uma condição especial nas instituições, então nós não podemos deixar a peteca cair. Nós estamos, como a ABMS, nós estamos buscando o veto presidencial ao artigo 5º desse projeto de conversão em lei da medida provisória 934, que foi essa que atrelou o resultado do Enem ao início do ProUni e dos programas oficiais. Nós estamos buscando o veto, e, aliás, é um compromisso que foi publicamente assumido pelos senadores Alci e Lucas, de buscar junto à presidência que ele vete esse artigo que, de fato, vai atrasar todo o processo de captação e início do período letivo. Mas a mensagem que o Daniel traz aqui é uma mensagem de plano B, eu diria que é o plano A, que é buscar iniciar o ciclo com um planejamento adequado e formas alternativas de captar esse aluno, para que ele não tenha que esperar até abril para decidir se vai ou não estudar na nossa instituição. Então, seja pelo uso do Enem dos anos anteriores, seja por outros critérios de admissão, seja por iniciativas próprias, por exemplo, de oferta de concurso, de bolsas, para que eles possam ser selecionados de imediato, não deixem a captação para final de março. Ela deve já começar cedo, acho que outubro é uma data adequada para todas as instituições, portanto, acabando aqui o ciclo de rematrícula, planejem o início do semestre que vem, porque certamente isso vai ser muito importante para a saúde financeira das instituições. Eu queria trazer aqui, Daniel, uma pergunta que, inclusive, se encaixaria já no segmento anterior, mas eu faço agora, do Wilson Lussari. Ele disse o seguinte: até que ponto a guerra de preços impacta as transferências ou ingresso do candidato em um curso? Como é que você vê essa questão? Isso vai se aciar? Como é que você está observando essa situação? Legal, ótima pergunta. As 3 premissas para o processo de transferência acontecer são as seguintes. Uma perspectiva de geração de valor para o aluno, né, de qualidade acadêmica. Tem que ter marca. Né? Minha marca ela tem que significar mais do que a marca do concorrente. Para valer a pena ele trocar a instituição na qual ele está pela minha. 2, eu tenho que ser aderente a bolso, ou seja, eu tenho que ter preço, eu tenho que ter política comercial funcionando. E 3, que para mim é a mais complexa, é eu conseguir ter aí um trabalho de gestão de matriz para gerar o maior aproveitamento possível para o aluno, que isso traduz consequentemente preço para ele. O que o cenário de crise traz? Por consequência, eu tenho um movimento de transferência que ele não é alavancado por esse racional que eu falei, ou seja, aquelas marcas que não necessariamente são as melhores nas suas praças, elas acabam mudando e até intensificando o desconto nesse canal para corrigir o problema que ela tem nos outros, que isso é setorial. Então, eu acabo criando uma relação para marcas melhores isso não é só para transferência, se a gente pegar outros canais aí, vestibular, Enem, enfim, o desconto médio ele é mais agressivo, natural, o aluno está com menos dinheiro para investir. Então, eu tenho uma relação agora maior sobre o que significa ter competitividade no canal de transferência. Significa que tem que ser só preço? Não. Tem as outras 2 premissas importantes para a gente trabalhar, porque senão, no limite, se a gente faz esse processo só baseado em preço, eu trago um aluno que ele também tem mais probabilidade de sair, né? Seja por condições de ele não conseguir acompanhar a minha instituição, seja por condições de fato financeiras, quando esse tipo de desconto ele não dura para sempre, ele é só para virar o aluno, né? Então, acho que a grande conclusão em relação ao canal, pelo menos o que a gente tem acompanhado, é essa. Tá? Espero que eu tenha respondido essa pergunta. Ótimo. Obrigado, Daniel. Eu queria dizer a todos que estão nos assistindo que, nesse exato momento, nosso diretor executivo, Solon Caldas, está falando na CNN, apresentando os resultados da pesquisa e alertando a todos sobre o risco de apagão da mão de obra, já que nós estamos tendo uma captação aquém agora nesse semestre e possivelmente também problemas na captação do ano que vem, nós temos que nos preocupar com os egressos que não teremos em 5 anos a partir dessa captação menor. Isso certamente pode trazer para o país problemas muito sérios de produtividade, já que vai faltar mão de obra qualificada
sem a contribuição que o setor privado dá para a formação dessa mão de obra. Em breve vamos mandar para todos aí a gravação da entrevista do Solon, mas é só para que todos fiquem sintonizados. Temos que alertar, porque as autoridades precisam entender as consequências dessa decisão de adiamento do Enem. Entendemos perfeitamente a situação da educação pública no país, da educação básica. Obviamente, sabemos dos prejuízos que o isolamento social e as medidas de distanciamento criaram para a formação dos nossos jovens, mas não podemos esquecer de que precisamos formar profissionais e que a universidade não pode parar. Daniel, antes de você continuar, queria fazer algumas saudações aqui importantes, estão chegando aqui mensagens. Estamos aqui contando com a ilustre participação também do Centro Universitário Assis Unita, de Caruaru, do nosso diretor administrativo, Paulo Muniz. Estamos com a Docton de Caratinga aqui participando também, o Centro Universitário Farias Brito, a Nélia Castelo, a UNIT, Universidade Tiradentes, hoje representada pelo nosso diretor Salmínio Nascimento, a Facto de Unai, o Centro Universitário, a Unigran também, de Dourados, a Nares Garbi está nos assistindo, além da Faculdade Fracinete do Recife, em Pernambuco, professora Maria das Graças Soares, um abraço, Juliana Ramos também. Vejo aqui também a Faculdade Fainor de Vitória da Conquista, do nosso diretor Edgar Larry, aqui presente. Muita alegria. Obrigado por vocês estarem aqui assistindo esse importante seminário com a quarta onda do que pensam os estudantes universitários sobre o coronavírus. Daniel, por favor, continua que está muito bom. Legal, Celso, obrigado. Vamos para o último bloco, o último terço aí da apresentação, e que, pelo menos a minha opinião, ele é uma conclusão muito legal, né? E significativa, e que atende muito à expectativa que aqui nós na Educa tínhamos, de tentar, depois dessas 4 ondas aí de pesquisa, ajudar o setor a reagir de uma maneira mais estruturada a esse momento tão complicado que todos nós estamos passando. Então, mais do que falar de retenção, claro que isso é uma consequência, mas falar do processo de rematrícula. Acho que tanto que a Educa e a BMS têm colocado desde o início da pandemia de tratarmos esse momento buscando opções personalizadas, individualizadas, entendendo o aluno, criando comunicação. Na rematrícula parece que isso surtiu um efeito bem interessante. Então, aquela predisposição de manter o curso, ou seja, de se manter estudando, que sempre foi bastante alta, ela foi ainda mais alta nessa última leitura de julho, e muito por conta da maneira pela qual a rematrícula tem sido feita em boa parte das instituições, inclusive em conversas com clientes nossos, com parceiros, com pessoas do setor. A sua grande maioria, de uma maneira mais qualitativa, também tem denotado uma resposta de rematrícula acima da expectativa. Então, acredito e espero que aquilo que a gente tem colocado desde o início da pandemia tenha ajudado as instituições a se estruturarem de uma maneira melhor para esse momento tão importante que é a renovação, que é a rematrícula. E quando eu falo que esse número foi significativamente melhor, eu me refiro a esse percentual aqui, ou seja, a esses 65% que dizem que continuarão estudando, não importa o cenário. Sempre foi a parcela mais alta, né? Mas da onda de junho, né, do início de junho a meados de julho, em 30, 40 dias aí de evolução, esse percentual aumentou significativamente, né? 13 pontos percentuais de diferença nesse intervalo de tempo, que é muito legal. E o que eu vou falar mais para frente, né, que tem muito a ver com a maneira pela qual a rematrícula tem sido feita. Boa parte desses 65% aqui já foi impactado, já foi, de alguma forma, já interagiu com a instituição já falou com ele, já colocou a necessidade dele em primeiro lugar e trabalhou de uma maneira diferente para que ele efetivasse a sua renovação, respeitando as suas particularidades em termos de retração de renda. Então, eu vou colocar isso mais para frente, mas esse é o número que eu menciono aqui na primeira fala em relação à melhora desse comportamento que sempre foi mais resiliente, né? Conclusão de junho, e até que já aparecia em maio, é que a decisão de manter o estudo
ela é mais resiliente a começar, né? Então, comparando aí captação com retenção, sempre aqui a notícia, pelo menos a intenção do aluno, ela era mais positiva do que aquele que está pensando em começar o seu curso superior agora. Então, essa é a primeira grande novidade, algo bastante interessante em relação aí à retenção, né? A renovação e a rematrícula. E quando a gente evolui isso para motivos daqueles que ainda dizem que tem uma probabilidade, mesmo que mínima, de evadir, de deixar de estudar, não tem muita novidade. Acho que aqui não tem ciência de foguete, não adianta a gente querer aqui derivar nada, é perda de renda. O aluno sofreu ali, ele ou o familiar, sofreu ali retração associada a emprego, né? Perdeu o emprego, ou teve jornada reduzida, perdeu renda, e por consequência levou a decisão dele para um cenário de evadir, de deixar de estudar. Isso acontece desde a primeira onda e não mudou, não se intensificou de forma significativa. Até tem um aumento de 3 pontos percentuais, mas não é nada dentro de erro amostral que vai falar, putz, mudou da água para o vinho. Não, a razão é essa e sempre foi desde o início da pandemia. Aqui entra em outra análise muito legal, né? Outro recado, outra mensagem, outra conclusão muito positiva sobre o que a gente pôde acompanhar em aproximadamente aí entre 30 e 40 dias no setor, né? Hoje em quem está matriculado num curso de graduação, entre quem está matriculado num curso de graduação. Acho que a grande notícia aqui é que o índice de desemprego ele estabilizou. Então, se a gente olhar para esse indicador aqui embaixo, né, que são aquelas pessoas que sofreram uma retração significativa na sua renda por conta de perda de emprego, redução intensa de jornada de trabalho, suspensão do contrato, não houve uma variação significativa nas últimas 2 leituras. E, em especial, praticamente não moveu quem perdeu o emprego. Então, eu sequei aquela tendência de aumento do desemprego entre o público hoje que realiza um curso superior, e mais do que isso, eu tive já uma retomada de rendimento, uma retomada de poder de investimento, porque uma parcela daqueles que perderam jornada, que perderam horas de trabalho e, consequentemente, tiveram algum pênalti em renda, em salário, retomaram a sua carga integral. Então, vejam que eu aumento de 25 para 31 e eu reduzo, né, aqui esse público que perdeu 25% da carga ou 50% da carga entre as 2 últimas leituras. Então, eu tenho uma retomada, mesmo que ainda é início, né, mas eu já tenho uma retomada do poder aquisitivo ali, né, do poder de investimento mais do que do aluno hoje matriculado, e eu tenho uma estabilidade no nível de quem perdeu de fato o emprego, que é o limite aí de impacto em renda se compararmos às últimas ondas, o que é bastante benéfico e que ajuda naturalmente a predisposição do aluno continuar estudando. Mas mais do que isso, quando eu vou para o lado direito da lâmina, quando eu olho para essa outra análise, nas divisões aqui de baixo, médio e alto impacto, o que a gente observa nessa relação é que em todas elas, independentemente do nível de impacto, houve uma melhora significativa da intenção de manutenção da matrícula pelos alunos. Para quem teve baixo impacto, né, que é o aluno que manteve a rotina dele ali, o cenário dele de trabalho, podia trabalhar ou não, aqueles que já retomaram ou que tiveram um pequeno hiato aí em receita, em renda, né, os 25% de retração na jornada, aumentou entre esses últimos dois, entre essa as últimas 2 leituras, aumentou em 13 pontos percentuais. Para quem teve médio impacto, que é a retração de 50% na jornada, 16 pontos percentuais. E por fim, que para mim é o mais significativo, para quem teve alto impacto, aumentou em 13 pontos percentuais. Então, o que isso significa? Né? Significa que a minha rematrícula, o processo de rematrícula, ele foi feito de uma forma mais eficiente. Então, mesmo entre aqueles que sofreram muito, foi possível trabalhar de uma forma específica, atendendo a necessidade, em prol de uma melhor taxa de renovação. Tá? Na mesma linha, tá, pessoal? Se a gente avança para cá, perdão, cadê? Desculpem, na hora de assim, querer usar o recurso aqui, eu acabei apertando o botão de parar de compartilhar, desculpem, mas voltando, na mesma linha, tá? Só corroborando as análises que eu fiz no slide anterior,
se a gente evolui aquela análise, né, de cenário que o aluno declara, cenário que a gente entende ser realista, cenário que a gente entende ser pessimista, não tem variações significativas, inclusive tem uma melhora desse pior cenário de 3 pontos percentuais, o que significa que algo foi feito no processo, aquela tendência de retração, de piora, ela secou, ela não acontece mais de junho para julho. E por que que isso acontece? Acho que aqui entra uma parte bem importante dessa análise feita no último mês. Porque a rematrícula ela tem sido efetivada e realizada de forma diferente ao processo tradicional que vinha acontecendo desde o início da pandemia, para negociação de mensalidade, para renovação, para evitar que haja uma inadimplência crítica nos últimos meses. Então vejam que eu tenho 71% da base que já foi impactada, isso na semana passada, pela instituição, e que nessa interação, a lógica de que quem precisa mais tem mais benefício, ela aconteceu. Então, entendam aqui a pergunta feita, né? Se a sua faculdade ofereceu alguma condição diferenciada para você realizar a sua rematrícula. O aluno que teve lá o alto impacto em renda, 3/4 dele, né, 74%, recebeu alguma condição especial. E, embora seja aí, né, a opção mais fácil, dar desconto, né, 50% praticamente aí trabalhou com essa opção de dar aí 3 mensalidades, desconto em 3 mensalidades, entendam também que outras opções foram colocadas para o aluno, né, mais agressivas em termos de mensalidade, de desconto, né, em mensalidade, mas também teve esse financiamento aparecendo. Então, quem tem relação aí com empresas que são muito bem qualificadas, né, de particulares, né, de financiamento particular, quem conversa entende, sabe que sim, aumentou, né, a demanda por esse tipo de solução para manutenção da matrícula, e tem algo que a gente já falava ali atrás, né, uma perspectiva de novas, mas o EAD funcionando como uma ferramenta de retenção também. Então, acho que a conclusão interessante e super válida, e para mim bastante satisfatória aqui em relação a toda a ideia originária aqui desse estudo, é que os aprendizados tangibilizaram uma rematrícula mais, pelo menos até o ponto que nós pudemos acompanhar, uma rematrícula mais efetiva e acima das expectativas, pelo menos para boa parte aí do mercado. E por fim, só para fechar esse slide e irmos para a última lâmina da apresentação, notem que esse processo de rematrícula, quando eu falei ali no início, né, que a retomada ela pode acontecer, mas a gente tem que estar pronto para uma reviravolta. Vejam que sim, a gente tem o motivo financeiro como principal. Se é que pode falar principal, na verdade tem um empate muito claro ali de dúvida se eu vou continuar conseguindo pagar a minha mensalidade, será que eu estou disposto a colocar minha saúde em risco? Então ainda existe uma incerteza muito grande, e embora essa seja, até estava conversando isso com o Celso em off aqui nos bastidores, embora essa seja a nossa última onda para acompanhamento de meio de ano, provavelmente a gente tenha uma leitura daqui a 2, 3 meses, daqui a 2 meses, vai ali no final de setembro, início de outubro, para entender o que significou essa volta e se a gente precisou retomar de uma maneira diferente, e se a gente precisou rever o plano e segurar um pouquinho mais em função dessa expectativa do aluno e, obviamente, de como a doença evolui aí nas diferentes geografias no Brasil, que também não existe uma fórmula padrão, não dá para a gente colocar em uma ciência exata como isso vai evoluir daqui para frente. E para encerrar, pessoal, só uma última lâmina que fica também uma mensagem positiva. O que a gente pôde ver, embora isso seja uma declaração do alunado e não tenha uma relação direta e exata com um indicador de inadimplência, mapeado de maneira sistemática e feito de forma contábil financeira, a declaração do aluno aqui, em termos de deixar de pagar e de não saber quando vai conseguir suprir essa dívida, ela secou também, ou seja, ela estabilizou. Então, eu não evoluí aqui está maio e junho, mas é só um erro, tá, de digitação. Na verdade, desculpa, tá perfeito aqui. É mensalidade de maio e mensalidade de junho, tá? Leitura do mês subsequente. Então, eu fiz confusão aqui
Então, a mensalidade de maio para a mensalidade de junho, lidas essas informações no seu mês subsequente, eu não tive um incremento significativo nessa parcela de alunos que falou, não paguei, não sei se eu vou conseguir, nem quando eu vou conseguir pagar. Então, isso estabilizou também. E eu tive também uma pequena melhora nesse percentual aqui de pessoas que pagaram, né? Sejam aquelas que pagaram em dia, que está estável desde o início, sejam aquelas que lá em abril, na verdade o cenário de julho, né, em relação à mensalidade de junho, era o cenário de abril, é o cenário de maio em relação à mensalidade de abril, né? Ele pagou, mas pagou fora do vencimento. Então eu voltei aqui a um nível próximo ao que era a situação em maio, né? Tem a ver com a retomada ali da renda, pelo menos por parte do alunado, tem a ver com a efetividade desse processo que eu mencionei aqui de rematrícula, tem muita instituição trabalhando isenção, né, de mensalidades até, e esse processo de desconto associado a isso, para que eu garanta, antes do prazo normal, aí, a renovação do aluno. Então, mais uma boa notícia também nessa perspectiva, algo muito interessante, e espero que aquilo que nós temos trazido desde o início dessa série aqui de estudos tenha uma relação direta com a maneira pela qual nós apuramos esse resultado aqui de julho. Pessoal, então eu encerro a minha fala, passo novamente a palavra para o Celso para considerações finais e perguntas de vocês, mas de muito conteúdo bom. Era isso. Muito bom, Daniel, com certeza. Eu acho que todas essas ondas que nós temos junto com a Educa Insights divulgado aqui mês a mês, elas pautaram muitas instituições na melhor forma de conduzir a crise da pandemia. E esse bom resultado, essa estabilização da inadimplência e esse resultado satisfatório na renovação de matrícula, certamente ele está associado às instituições que tomaram a atitude proativamente de procurar os seus alunos, de oferecer condições especiais para que eles pudessem permanecer. Acho que o setor e as instituições colhem os frutos de uma atitude correta, madura, e que foi baseada nos números que nós trouxemos aqui. E também, obviamente, na necessidade, né? Ninguém gosta de perder alunos, e é melhor sempre poder conversar e atender a esse momento excepcional do que perder de vez um aluno que a gente sabe tem muito mais dificuldade para voltar depois. Eu queria saudar aqui de volta o nosso diretor executivo, Solon Caldas, que estava ao vivo, como eu falei, na CNN, respondendo sobre o apagão da mão de obra. Aliás, essa é uma das perguntas que eu queria já fazer aqui ao Daniel, e ver também se o Solon quer contribuir. O Wilson Lussari, ele pergunta até que ponto a guerra de essa pergunta foi anterior, ele fez uma nova, ele disse, sobre o apagão da mão de obra, o desestímulo dos egressos do ensino médio em cursar uma faculdade. O que a sociedade e as IES podem fazer para qualificar a mão de obra nos próximos anos? Eu digo, para criar demanda para o ensino superior. É claro que o Daniel pode falar no contexto da pesquisa, o Solon também. Eu queria só lembrar ao professor Wilson que o FIES como ele existe hoje, ou seja, o fim do FIES como ele existia, certamente impacta muito a possibilidade das pessoas de camadas menos favorecidas cursarem uma instituição. As fontes de financiamento, e nós da ABMS estamos buscando não só um FIES emergencial, mas também uma nova forma de financiamento estudantil, isso certamente vai aumentar a procura pelo ensino superior e possivelmente servir de estímulo para esses egressos do ensino médio que não estão tendo as condições de cursar. Essa é uma visão, mas eu queria ouvir também o Daniel e o Solon a esse respeito, o Solon em especial com a preocupação que ele levanta tão bem sobre o risco realmente do apagão da mão de obra no futuro. Primeiro, o Daniel. Então, vamos lá. Eu vou colocar uma perspectiva um pouquinho diferente. Eu acho que... E eu faço, né? Acho que a Educa e eu, pessoalmente, realizo algumas pesquisas que saem um pouco dessa essência quantitativa e vão mais para entender o raciocínio de entrega desse modelo remoto para a educação básica, que é outra seara, é outra história que também é complexa,
Mas pensando no próximo passo, a sua excessiva maioria, né, significativa maioria, quer dar o passo do ensino superior. Mas o que hoje é importante nesse próximo passo? Excessiva maioria, né, significativa maioria, quer dar o passo do ensino superior. Mas o que hoje é importante nesse próximo passo? Que a gente tem que começar a pensar em um produto graduação que ele não é igual ao produto graduação do histórico. Então, tudo aquilo que a gente vem até lendo em literaturas mais acadêmicas e na prática de instituições que já têm colocado isso, de currículo baseado em competência, a gente ter tecnologia colocada na medida certa, a gente pensar em formas que não só a gente vai atender o aluno que tem uma situação socioeconômica mais complicada, como aquele também que aprendeu a estudar, aprendeu a aprender de um jeito diferente. Então, tem também uma forma de oferta importante, que, claro, está em segundo plano, essa relação mais macro, né, que o Solon vai falar um pouquinho, que o Celso também mencionou, mas que, com certeza, é algo que a gente tem que ter no nosso plano de desenvolvimento da instituição, porque a cabeça do aluno que sai hoje do ensino médio, que não é a maioria que entra no ensino superior, a gente sabe disso, né, não é o público principal que compõe a base de novos matriculados hoje, mas é um público importante, ele quer uma outra oferta, ele quer um produto um pouquinho diferente. Obrigado, Daniel. Antes de passar ao Solon, queria fazer mais algumas saudações aqui e agradecimentos, né? Nós temos hoje a luxuosa presença também do nosso diretor, membro do conselho, Renato Padovese, da Universidade Cruzeiro do Sul. Estamos com o ILAP aqui participando, um abraço ao Gustavo. O Instituto Educações, do querido amigo Rony Siqueira, está participando aqui também. A Uniplan, presença do Fábio Carlucci. Enfim, tantos presentes aqui hoje. Queria saudá-los, agradecer muito por estarem aqui conosco nessa manhã tão proveitosa. Solon, sobre esse assunto do apagão da mão de obra, amigo, será que o país vai passar por isso de novo? Celso, e ouvintes, né? O Daniel colocou aqui muito bem, abordando um lado, né? E eu queria trazer o outro lado que nos preocupa muito e que é muito prejudicial para o país, né? E para os alunos em si. Então, nem tanto as instituições, é claro que isso reflete enormemente na captação das instituições de ensino, mas o maior prejudicado de todos são os alunos e o próprio país. O que tem nos preocupado muito, né, de um lado, é essa questão do Enem, né, do adiamento. Então, o resultado do Enem está previsto para final de março, e isso vai comprometer os novos ingressantes no ensino superior em 2021, no primeiro semestre de 2021. E do outro lado, Celso, e isso tem preocupado bastante a gente, e nós já estamos trabalhando, nós, enquanto ABMS, estamos trabalhando fortemente nessa questão no Congresso Nacional, foi a reforma tributária que foi apresentada recentemente pelo governo. A reforma tributária que foi apresentada pelo governo, ela está onerando a educação em até 11%. Então, os alunos que já pagam a mensalidade dentro do seu limite financeiro, quando houver esse aumento da carga tributária de até 11% na mensalidade, provavelmente vão deixar de estudar porque não conseguem arcar aí com o investimento da educação. Além dessa questão, a reforma tributária está retirando da isenção dos tributos do ProUni o PIS/COFINS, que representa cerca de 30% da isenção do ProUni. Então, o governo retirou o PIS/COFINS e não entrou com a CBS, que é um novo tributo que ele está criando para substituir. Então, ele está tirando da isenção esses 30%. E aí está ficando muito oneroso para a educação essa reforma tributária. Então, nós vamos ter dois impactos com a reforma tributária. Um é o aumento na mensalidade, de até 11%, que é a carga tributária que está vindo para a educação. E o outro é a isenção do PIS/COFINS, que está sendo retirado do ProUni. E, certamente, algumas instituições vão deixar de ofertar as bolsas porque não é conveniente continuar ofertando o mesmo número de bolsa para ter um valor reduzido aí
de tributos e ela acabar tendo que arcar com a outra parcela que não é pouco, né? A CBS que está sendo instituída, ela dá um impacto de mais ou menos 10,71% a mais, né, no valor aí da carga tributária para a educação. E, com tudo isso, somado ao adiamento do Enem, é que nós estamos falando desse apagão de mão de obra qualificada, né, daqui 5, 6 anos, e que vai impedir aí, mais ainda, o desenvolvimento do nosso país. É isso, Celso. Obrigado. Obrigado, Solon. E estamos recebendo muitas mensagens de agradecimento, parabenizando o Daniel, a pesquisa, agradecendo o papel aí da BMS nesse momento, e por isso a gente, chegando do nosso horário, vamos começar o encerramento, e eu quero, nessa oportunidade, já que essa é a última onda desse tsunami de conhecimentos que o Daniel nos trouxe, junto com toda a equipe lá da Educa Insights, eu queria agradecer, na pessoa dele, a parceria da Educa Insights, muito importante para nós da BMS, porque nos traz dados importantes, bem documentados, bem tabelados, ou seja, vocês nos trazem com essas informações não só respostas, mas também reflexões importantes para a nossa tomada de decisão. Queria te agradecer muito, Daniel, pela participação aqui hoje. Obrigado, Celso, com essa parceria por bastante tempo ainda. Obrigado, Daniel. Eu queria também agradecer ao Solon Caldas, e, em nome dele, a toda a equipe que toca o dia a dia da BMS, pela competência com que tem aproveitado esse momento da crise da pandemia e desenvolvido toda uma nova forma de relacionamento com os associados através dos canais digitais. Solon, muito obrigado aí também pela organização do evento de hoje, pela presença aqui no debate. Obrigado, Celso. Obrigado, Daniel. Essa parceria. A todos que estão nos assistindo, e mandando, não posso esquecer, um abraço especial ao nosso conselheiro do Conselho de Administração, Antônio Colasso, né, da instituição, que é a Unifametro, aqui presente também, agradecendo em nome dele a todos que nos assistiram. Queria lembrar que na semana que vem, na terça-feira, dia 4 de agosto, nós vamos comemorar os 38 anos da ABMS com um bate-papo com o Murilo Gun, que todos conhecem, é uma grande presença digital. Ele vai falar sobre aprendizagem criativa. Junto, estaremos no debate todos os presidentes que passaram pela ABMS, na verdade, que construíram a ABMS, professor Edson Franco, professor Gabriel Mário Rodrigues, professor Janguier Diniz, estarão junto comigo, recebendo o Murilo Gun. Não percam, será na terça-feira, a partir das 10 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, canal da ABMS, onde você encontra sempre conteúdos relevantes para o seu dia a dia. E se você ainda não é associado da ABMS, essa é uma oportunidade. Venha se associar à maior associação de mantenedores do Brasil, onde você vai ter acesso não só a informações e dados e pesquisas como essas, mas também a nossa consultoria jurídica, a todo o nosso acompanhamento para que você seja muito bem-sucedido na sua missão de empreender em educação. Venha estar conosco na BMS, a nossa consultora Simone Silva está à disposição para recebê-los com maior alegria. Muito obrigado a todos vocês, uma boa semana e nos vemos na semana que vem para comemorar o aniversário de 38 anos da BMS. Obrigado a todos, um bom dia.